Amados em Cristo, hoje o tema é permanecer fiel a Cristo nas provações. Veja as palavras de Tiago 1, versículos 12 a 14. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Amados, Deus não tenta ninguém. Isto é tarefa do inimigo. Mas as tentações sobrevêm aos que têm fé. Hoje, os cristãos, nós. Abraão sofreu provação e pela fé foi aprovado quando ele se dispôs a sacrificar ao seu filho. E Deus, então, pôde intervir e reconhecer ali a sua fé. Para Noé foi uma provação, Deus lhe ter designado algo incompreensível, a construção de uma grande embarcação em plena terra seca. Pela obediência, na fé, foi aprovado. O apóstolo Paulo também passou por provação quando ele perdeu tudo o que tinha, ou era, perante os homens para servir a Cristo. Ele foi aprovado, segundo a sua persistência na fé, mesmo com todo o seu sofrimento. Todos estes e tantos outros que serviram Deus passaram por provações e receberam a coroa da vida, pois pela fé amaram o Senhor mais do que a própria vida. Jesus, o exemplo maior, suportou tudo o que passou na terra nas mãos dos pecadores por causa de seu amor incondicional por nós. Bem-aventurados seremos se imitarmos a bravura destes e outros servos fiéis de Deus ao longo da história, e principalmente a Jesus, que venceu as tentações em nosso lugar. Lembremos, o incrédulo não é provado, e sim aquele que tem fé em Deus, conforme Hebreus capítulo 11, versículo 1 e 6. Amados, por isso, algo deve estar bem claro para nós: Deus não usa o sofrimento, Deus não nos faz sofrer para nos provar, nos testar, nos mostrar algum propósito, plano secreto que tem para a nossa vida. Porque justamente somos tentados pela própria natureza carnal, pecadora, e o diabo, que quer interferir na nossa vida quando estamos seguindo o propósito, a vontade de Deus para nós. Assim aconteceu com os patriarcas da fé, com os apóstolos, com o próprio Jesus. Isto fica claro nas palavras de Tiago, capítulo 1, versículos 12 a 14, que lemos antes, onde se afirma com toda clareza, no versículo 12, que Deus a ninguém tenta. E ainda no versículo 14, Tiago deixa claro que a origem da tentação é a nossa própria cobiça. Cada um é tentado pela sua própria cobiça.
Além disso, em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5, Paulo deixa claro que a origem da tentação não é de Deus, mas o diabo, Satanás, adversário, inimigo de Deus e de seu povo, nos tenta. Como também em 1 Tessalonicenses 3:5, para que Satanás não vos tente, afirma ele, temendo que o tentador nos provasse. E Lucas capítulo 4, versículos 1 a 13, que nos conta a tentação de Jesus, onde Jesus é tentado pelo diabo. Portanto, Deus não nos tenta prova, pelo contrário, é Ele quem nos dá força para suportar a tentação e as provações. Segundo Pedro 2:9, Pedro ali diz: porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos. Em 1 Coríntios 10:13, Paulo então diz: Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Deus vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Basta então olharmos para as Sagradas Escrituras e encontraremos qual o propósito de Deus para a nossa vida. E diz Jesus em João 10, versículo 10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Paulo em 1 Timóteo 2,4 diz, ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. E ainda Lucas em Atos 1,8 diz, porém quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Lembrando ali então as próprias palavras de Jesus. Ou seja, Deus quer que sejamos felizes, vivamos bem, tenhamos vida em abundância e que sejamos seus mensageiros neste mundo. Existe, no entanto, um sofrer pela causa de Cristo. Mas também este sofrer pela causa de Cristo não é provocado por Deus como forma de provação, tentação, mas é em decorrência do seguirmos ao Evangelho e em consequência da dureza do coração humano, que não ouve a voz de Deus e se volta contra Ele. Ainda assim, nos é possível aprender com o sofrimento, porque Deus, que transforma o mal em bem, faz com que o sofrimento sirva para nos ensinar a amadurecer e rever conceitos em nossa vida, sendo aprovados por Deus mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. Queremos cantar agora. Jesus,
caminho é o próprio Senhor Jesus. Pela fé, firmados em Cristo, que é obra do Espírito Santo, nós louvamos ao nosso Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. E colocamos diante dele todas as adversidades, confiantes de que ele nos ouve e segundo, então, o seu propósito para conosco, nos livra de todos, para a honra e glória do próprio Senhor Jesus. Amém.